E aí pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ricardo Oliveira, do Portal Refrigeração. Hoje com um vídeo que ele foi pensado, ele é o trecho de uma aula do nosso curso de refrigeração. Sim, nós temos um curso de refrigeração, é um curso a um preço muito acessível, tá? Para aquele que não sabe nada, então a gente começa do zero, ou para aquele que já é técnico, mas gostaria de se especializar, estou deixando na descrição tanto o link do nosso portal, como também o meu WhatsApp para responder dúvidas de quem deseja fazer o nosso curso. Bom, como eu dizia, esse vídeo que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele é o trecho de uma dessas aulas. E a gente mostrou o seguinte, tem um defeito que acontece muito, que é vazamento interno dentro do gabinete da geladeira. Então, geladeiras domésticas. Algumas geladeiras domésticas, ela tem o condensador interno, ele está embutido dentro do gabinete. O que é condensador, para quem não sabe? Condensador é aquelas geladeiras mais antigas, não tinha uma grade atrás dela, certo? Onde você pendurava meia, toalha para secar. Inclusive, não faça isso, isso estraga a geladeira, além de aumentar o consumo de energia. Bom, voltando. Algumas geladeiras, os fabricantes colocaram aquela tubulação, ficava do lado de fora, eles colocaram dentro do gabinete. Tanto você vai olhar atrás, não tem a grade, mas se você encostar a mão, tanto na parte traseira como nas laterais, você vai perceber que está quente. É porque por ali está passando o condensador. Daqui a pouco a gente vai inclusive ver como é que é um desses condensadores embutidos. Tá certo? Então se trata disso. Eu vou soltar a intro agora, 2 segundos, e eu já volto para a gente ver o vídeo. Beleza? Prontinho, tô de volta. Bom, vamos ao vídeo então? Presta bastante atenção. Eu mesmo nunca tinha visto uma geladeira desmontada dessa forma. Para mim foi um aprendizado e eu quero compartilhar com você. Legal? Deixa eu soltar o vídeo. Bom, essa é a geladeira, uma geladeira Electrolux. E foi assim que eu a encontrei, tá certo? Na realidade, ela estava arrebitada, essa parte, e eu encontrei ela aberta. Então, você está vendo essa serpentina aí? É o condensador que fica interno no gabinete. E algumas vezes ela acontece de dar vazamento nesse condensador. A fábrica, ela orienta o seguinte: se der um problema desses, troca o gabinete da geladeira. O problema é que, além de ser caro, um serviço desse, o que acontece realmente na maior parte dos casos é que quando vem apresentar um vazamento desse tipo, a geladeira ela já está bem antiga e você não encontra o gabinete nem que você queira e esteja disposto a pagar bem caro por isso, tá bom? Então veja o que aconteceu com essa geladeira. Deixa eu liberar aqui. Bom, essa é a serpentina, esse é o condensador. E veja o que aconteceu. Eu vou pausar, deixa eu só estabilizar a imagem, ficar legal. Pronto, ficou bem legal. Essa geladeira, 2 anos atrás, segundo o cliente, ela teve um vazamento de gás. E aí o técnico que foi até lá, ele se dispôs a procurar esse vazamento dentro do gabinete. Se você reparar, tem uma parte do poliuretano que está bem lisinho, original de fábrica, e tem outra parte do poliuretano que está todo enrugado. Por quê? Porque foi onde o técnico cavou, procurando onde estava o vazamento. E por incrível que pareça, ele encontrou o vazamento, fez o reparo, e aí colocou esse poliuretano. Você vê, ele não colocou o poliuretano ali na direita, né, na parte onde tem aquele tubo exposto. Ficou um serviço feio, mas com a chapa em cima ninguém via, tá bom? Ele resolveu o problema do cliente. Porém, 2 anos depois, né, nessa época que nós estamos agora, o que acontece? Vazou novamente o gás. O cliente chamou um outro técnico, esse outro técnico foi lá, colocou o gás, só que depois de alguns dias o gás tornou a vazar, certo? E aí sim, ele entrou em contato com a nossa assistência, nós mandamos o técnico lá e o técnico encontrou desse jeito.
E a solução que nós propusemos para o cliente, eu vou te mostrar agora, tá bom? Como salvar uma geladeira com condensador. Eu nunca faria um trabalho desse, certo? Embora não faria. Eu recomendo, não faça esse tipo de trabalho. Pura sorte você encontrar um vazamento num trabalho desse. E mesmo que você encontre, essa tubulação ela já está bem deteriorada e vai estourar em outro lugar. Bom, deixa eu te mostrar qual foi a solução que a gente propôs para o cliente. Certo? Pronto. Ó, a solução que a gente propôs para o cliente foi colocar um condensador novo. Aliás, não é novo porque esse condensador eu consegui no ferro velho. Sim, sucata. Geladeiras que as pessoas descartam. Inclusive, fica a dica aí. Fique atento em ferro velho, sai muito barato. Você compra ali por peso do ferro, sai muito barato. E vale a pena você ter alguns desse em reserva, porque esse tipo de defeito ele acontece muito. Tá certo? Então, o que a gente fez? Consegui esse condensador, deixa eu soltar a imagem. É bem simples de substituir. A gente simplesmente parafusa. Eu já tinha fixado a placa que estava solta. E a gente fixa, né? 4 parafusos, algumas abraçadeirinhas e você fixa o novo condensador na geladeira. E aí você procede aí o restante do serviço. Dá uma olhada como ficou. Alguém que olhe, né? Eu pintei. Outra coisa, deixa eu mostrar algo que eu tive que fazer. Só um segundo, deixa eu pausar aqui. Essa geladeira é uma Electrolux. Quem está acostumado com a Electrolux sabe que ela tem um aparador de água ali na lateral direita. E ela tem a tubulação do condensador, fica dentro, ela esquenta e evapora a água. Como o técnico anterior, ele fez esse serviço e eu não sei, ele tirou o aparador de água, não sei. Eu sei que o aparador não estava mais no local. Ele colocou a mangueira e caía a água do degelo no chão. Tá certo? Essa geladeira ela fica no quintal ali próximo de uma churrasqueira. Eu acho que ele presumiu que o cliente não ia se importar se ele molhasse, se o quintal ficasse constantemente molhado. Então, como já não tinha o aparador, eu desviei a mangueira do degelo e joguei ela ali para cima do compressor. E eu substituí, né? Coloquei aí um aparador, desses aparadores genéricos que a gente coloca em cima do compressor e resolvemos o problema. Então deixa eu falar uma coisa. Legal? Deixa eu parar por aqui. Eu não sei, essa altura do vídeo, algumas pessoas nem esperam terminar e já começam a fazer algum tipo de comentário criticando o serviço que foi feito, né? De vez em quando aparece, tem uma pessoa que em muitos dos meus vídeos ele aparece, ele critica a solda, ele critica a forma que foi feito, ele só critica, tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, que pior do que um sabe-tudo é alguém que pensa que sabe tudo, tá certo? E tem muita gente que pensa que sabe tudo. Bom, então você que chegou até aqui e de repente você olhou o serviço e falou, puxa, você tá com um monte de questionamento na cabeça, e eu sei que o correto numa situação dessa, né, tipo, você troca o condensador, mas aí vai deixar de aquecer a lateral em volta ali do freezer e pode ser que comece a suar. Eu sei, e eu expliquei isso para o cliente. Alguns casos soa em volta da porta, outros não, e eu cheguei e expliquei para o cliente que isso poderia acontecer. Isso pode acontecer, mas o cliente está ciente. Esse serviço que a gente fez foi para salvar a geladeira. A opção a esse serviço seria jogar a geladeira fora, e o cliente não queria se livrar da geladeira, ele queria a geladeira funcionando de novo. Então, eu cobrei um preço justo, expliquei
as implicações. Outra coisa que pode acontecer é a questão da dimensão, o dimensionamento dessa tubulação. Para cada geladeira, há uma engenharia, e essa engenharia implica também no tamanho do condensador, na dimensão dos tubos, e eu sei disso. E é muito complicado você chegar e acertar 100% o dimensionamento daquela peça que você está colocando, né, do condensador novo. E aí o que eu fiz? Eu sei que podia ter uma diferença, mas eu arrisquei colocar a carga de gás da etiqueta. Então, no caso dessa geladeira, eram 150 gramas. Eu pus 150 gramas de gás R134 e funcionou perfeitamente, deu certo. Poderia ter dado excesso de gás, poderia. Poderia ter dado falta de gás, sim, também poderia. Mas aí, a gente coloca um pouco de gás ou tira um pouco de gás, conforme o caso, e resolve o problema. O importante, no caso, foi recuperar a geladeira, foi salvar, foi dar um tempo, né, uma vida útil a essa geladeira. Então o intuito dessa aula não é dizer que a coisa certa a fazer é essa, não. É uma opção que você tem. A outra é jogar a geladeira fora. Então você explicando para o cliente, você deixando o cliente consciente, tá ótimo. Legal? Outra coisa, se você for fazer isso, então tem o hábito de vez em quando na sua cidade, todo lugar tem um ferro velho, tem um lugar onde o pessoal joga as coisas, né? Fora. Se você vê uma geladeira, vai lá e compra, né? Muito baratinho, você paga num condensador e procura ter alguns condensadores, né, no seu estoque. E outra, e vale o bom senso. Quando eu fui escolher esse condensador, eu peguei um condensador de uma geladeira de um tamanho muito parecido, certo? Uma geladeira muito parecida, o tamanho, então, por isso deu certo. Então eu não vou colocar o condensador de uma geladeira de uma porta numa geladeira de 2 portas, frost free, não. Eu vou procurar acertar o tamanho próximo, tá legal? Então uma ideia que você pode ter por exemplo, tem aquela parte de trás, né, acima do compressor, então tem aquele fundo, então você calcula aproximadamente 2/3. O condensador você coloca 2/3, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, do fundo da geladeira. Então provavelmente você vai chegar muito próximo da necessidade dela. Há um tempo atrás, eu tive um problema, peguei um serviço de um frigobar. Esse frigobar, o cliente tentou colocar, sabe aquela tramelinha que coloca um cadeado para fechar, né? Ele queria pôr um cadeado no frigobar. Só que na hora de furar para colocar a tramela, ele furou, acertou o condensador, que é interno. E a gente deu essa mesma solução, tá funcionando até hoje o tal do frigobar, tá certo? Eu fui lá, peguei um condensador mais ou menos do tamanho, lógico, ele era maior, eu fui lá, cortei o excesso, fiz esse cálculo, mais ou menos 2/3 da parte de trás, e tá funcionando muito bem até hoje, certo? Sempre bom senso, procura fazer o negócio direito e você vai se dar bem. Legal? Deixa eu só acertar as coisas por aqui. Você já se inscreveu? Já deu aquele like? Já ativou as notificações? Como assim? Isso daí não custa nada para você, nos ajuda bastante e você fica sempre por dentro dos novos vídeos que a gente vai colocar. Legal? Faz isso. Até a próxima, Portal Refrigeração. Tchau, tchau!